Fala, galera do segundo ano do ensino médio. Meu nome é Cledson Pereira, professor de História de vocês neste ano de 2021. Vamos continuar aqui com as nossas aulas remotas no Se Liga na Educação para que a gente possa sobreviver bem a mais um ano letivo em época de pandemia. Afinal, ela ainda não acabou e temos que ter muito cuidado até a volta das aulas presenciais. Vocês que estão no segundo ano se perguntam qual vai ser a matéria, quais vão ser os assuntos a serem estudados em história. Geralmente, a gente vai estudar fatos ocorridos entre o final do século XV, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, até o final do século XIX. Ocorreram vários fatos, vários acontecimentos que transformaram profundamente toda a sociedade global, desde a história do Brasil como si, da descoberta, à colônia, ao império, até a proclamação da República, como revoluções na Europa que mudaram o conceito global de sobrevivência em sociedade. Países cresceram como grandes emergentes, surgiram grandes potências, outros deixaram de existir. A aula de hoje, nós vamos tratar um pouco da história do Brasil. Vocês sabem, acompanharam lá no final do primeiro ano do ensino médio, que os portugueses chegaram aqui em 1500. Um conceito que devemos debater: eles descobriram o Brasil? Não, esse conceito já caiu por terra. Ninguém descobre aquilo que já sabe que existe. Nós já sabemos hoje que os portugueses tinham consciência desta nova terra. Então vamos considerar que eles acharam esta nova terra e que eles mesmos chamaram de Brasil, né? Esta terra já tinha habitantes e o contato entre esses portugueses e os novos habitantes é o que vamos tratar no início. A aula de hoje é a escravização, especialmente a escravização no Brasil. Faz parte lá da semana 1, do volume 1, do seu PET, do seu programa de estudo tutorado. Então, os objetivos: conceituar este conceito, que é a escravização. Vamos debater este conceito, melhor dizendo. O que é escravizar um ser humano? O que é tornar alguém cativo? É algo que começou a ocorrer somente quando os portugueses começaram a dominar a África, lá no século XV? Será que é isso? Será que escravização sempre está relacionado à questão racial? Ou existiram outro tipo de escravização ao longo da história? A escravização, ela é um sistema em que um ser humano é obrigado a trabalhar para outro ser humano ou para um outro grupo sem receber o pagamento adequado. Ou seja, eu sou obrigado a trabalhar para uma outra pessoa contra a minha vontade, sem receber um pagamento ou que este pagamento, essa remuneração, não seja adequada à sobrevivência. Qualquer tipo de relação de trabalho que se encaixe neste sistema, podemos chamar de escravização. Isso aconteceu somente na África? Não. Aconteceu desde que a sociedade passou a viver em conjunto. O ser humano passou a viver em conjunto, passou a viver coletivamente, surgiu então a escravização. Geralmente por dívidas ou por guerras e recentemente que a escravização por etnia, por discriminação racial, historicamente ela é nova, ela tem 500 e poucos anos. Se compararmos a mais de milhares de anos que a sociedade vive coletivamente, é recente. Então, há alguns casos de escravização, basta escravizar alguém religiosamente, tirar a pessoa a sua liberdade de pensar, privar a pessoa a sua liberdade moral, tirar da pessoa a sua liberdade física. Hoje podemos considerar estes conceitos como escravizar um ser humano. A mais comum é a de trabalho compulsório, que existe até nos dias atuais. Ela é combatida, ela é
tentada ser deixada de lado, mas nós temos recantos, inclusive no interior de regiões do Brasil, onde trabalhos análogos, ou seja, semelhantes à escravização, ainda ocorrem. A escravização nos reinos africanos. Vamos tentar acabar com um mito, algo que geralmente foi repetido em escolas, principalmente na época que eu estudava, muito tempo atrás, o que a gente tem que, professor de história, tentar combater nos dias de hoje. Não foram os europeus, principalmente os portugueses, que levaram este sistema para a África. A escravização já era algo comum no continente africano. Os portugueses apenas usufruíram e enriqueceram-se com este sistema. Ele já existia. Portanto, vamos acabar com o mito de pensar que a África era uma região inóspita, inabitada e atrasada, porque ela era extremamente rica, ativa comercialmente e com sucessões de reinos em sua hegemonia. Vários reinos começaram a suceder no comando naquela região extremamente rica na África. Sempre que um reino comandava um outro, tribos rivais que guerreavam entre si escravizavam os rivais e os vendiam nas rotas comerciais da África, principalmente para a Europa. Então, nós temos que acabar com esse mito, com o pensamento que foi o europeu, que foi o branco que levou a escravização para a África. Ela já existia. Ele apenas se beneficiou deste sistema. Ele tornou este sistema mais lucrativo. Ele ativou e intensificou o comércio e o tráfico de seres humanos, principalmente levando para a América. A escravização na América colonial, eu estou falando da América como um todo, desde a América do Norte até a América do Sul, ela inicialmente foi no contato com os indígenas, com os nativos. Este sistema, ele vigorou principalmente na América espanhola, ou seja, aqueles territórios comandados pela Espanha, foi extremamente ofensivo. Milhares ou milhões de indígenas faleceram diante do trabalho compulsório. No Brasil, a escravização dos indígenas ela foi substituída pela escravização do negro vindo da África, que eu vou debater aqui o motivo mais à frente. No Brasil, nós temos que pensar da seguinte forma: qual é o primeiro contato de português com o nativo? Vamos pensar naquela viagem de Cabral. Lembre, eles já sabiam da existência das terras. Então, eles saíam lá de Portugal, no ano de 1500, com uma desculpa esfarrapada, que iriam para as Índias. Não era a prioridade daquele momento da viagem, porque eles queriam chegar ao Brasil primeiro, ou à terra que eles chamaram de Brasil posteriormente, para dominar, no intuito de encontrar o quê? Ouro. Ouro e prata, que a Espanha já tinha conseguido ouro e prata naquele momento. Então, pensa a seguinte viagem. Vários homens dentro de navios, meses, quase 3 meses, passando fome, passando necessidade, chegam numa terra totalmente diferente daqueles que eles conhecem na Europa ou que eles chegaram a ver na África. O impacto, o deslumbramento é imediato, porque a natureza é muito mais esbelta, as pessoas que aqui vivem têm costumes diferentes, porque o português ele é um cristão muito enraizado. O indígena tinha sua própria religião, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de vestir, sua forma de interagir em família. Então, há um choque de conceito. O primeiro contato é de deslumbramento das duas partes. Então, o português passa a explorar este indígena, mas sem escravizá-lo no primeiro momento. De que forma? O primeiro material a sair, o primeiro produto a sair aqui das terras brasileiras foi o pau-brasil. Quem que entrava nas matas e pegava o pau-brasil, que sabiam onde eles estavam? Os indígenas. Então, colhiam, cortavam e transportavam até os navios portugueses na costa. Era escravização? Não, porque eles recebiam um pagamento. Que tipo de pagamento? Bugiganga.
espelhinho, coisas inúteis aos portugueses, mas que eram extremamente curiosas àqueles nativos. Posteriormente, os indígenas passaram a se recusar, não querer mais fazer ter esse tipo de relação, começar a suspeitar das intenções daqueles portugueses, e a primeira reação dos portugueses é tentar escravizar o tipo de trabalho, o tipo de relação destes indígenas para com os portugueses. Deu certo? Não. Porque existia uma barreira cultural muito grande entre a escravização do nativo e o objetivo dos portugueses. Por quê? Primeira situação. O indígena do sexo masculino, o homem, se recusava a fazer trabalho nas lavouras. Por quê? Dentro da cultura dele, trabalho da lavoura era um trabalho feminino. Ele achava que estava fazendo um trabalho feminino. Então, dentro da cultura, não é machismo, viu, gente? É a cultura do indígena daquele momento, é milenar. Ele achava que não era função dele fazer esse tipo de trabalho. Então, ele se recusava. O investimento era incerto, porque aquele nobre português que iria doar dinheiro, que ia tentar investir nesse tipo da escravização do nativo, do indígena brasileiro, percebia que poderia ter muito prejuízo devido a um grande número de morte ocorrido nas tribos por doenças, epidemias levadas pelos portugueses que assolaram os indígenas brasileiros, que não tinham, naquele momento, nenhuma reação imunológica àquele tipo de doença. Então, o grande número de óbitos fazia com que este investimento fosse perigoso, porque você poderia investir um dinheiro muito alto na escravização do indígena para tentar um lucro futuro, mas as mortes eram muito numerosas. Então, pararam de investir. Técnicas de trabalho dos indígenas não se adaptavam ao sistema das lavouras que os portugueses queriam. Eles não tinham o mesmo tipo de pensamento de trabalho. O indígena não era acostumado a trabalhar por excedente. Ele não entendia por que ele tinha que produzir mais do que ele precisa. Então, ele trabalhava apenas para o seu próprio sustento. E, finalmente, a oposição da Igreja Católica. A Igreja percebeu ou entendeu que o indígena era um ser muito puro que deveria ser salvo, ou seja, sua alma salva, cristianizada, em vez de escravizada. O tráfico negreiro, outro fator, era extremamente lucrativo. Então, a pessoa que investe dinheiro na relação de trabalho percebe que ganharia muito mais traficando negros vindos da África, que já estavam mais adaptados ao sistema de trabalho nas lavouras, que interessava diretamente aos produtores coloniais, que os indígenas. Então, era melhor você traficar seres humanos vindos da África, do que investir na escravização do nativo aqui no Brasil. Existia aí um comércio triangular, que a gente chama comércio triangular da escravização. Por quê? Navios portugueses, europeus, ou até espanhóis, saíam daqui das colônias com produtos em direção à Europa e depois para a África. Estes produtos, sejam armamento, seja tecido, seja mesmo até animais silvestres, eram trocados por seres humanos no continente africano e os seres humanos eram levados para trabalhar, de novo, nas colônias americanas. O fruto do trabalho destes seres humanos escravizados era enviado novamente à Europa e assim se mantinha o comércio triangular. Os navios que levavam mantimentos, eles saíam abarrotados e voltavam sempre com escravizados. Estima-se que mais ou menos 4 milhões de pessoas foram traficadas da África para o Brasil entre os séculos XVI e século XIX.
Basta ver que a nossa sociedade ela é composta por um número muito grande de pessoas de etnia vindos da África. Nós somos uma sociedade hoje muito miscigenada devido à presença, primeiro, dos nativos, depois a presença do branco europeu e, finalmente, com a presença das pessoas que foram escravizadas do continente africano, traficadas para cá. Então, a sociedade brasileira ela é miscigenada. Os navios eles abarcavam geralmente 600 pessoas. Vamos pensar nessa viagem. Uma coisa que vale a pena lembrar, o português não entrava no interior do continente africano para capturar as pessoas. Eram tribos rivais que capturavam as pessoas e as vendiam aos portugueses, que mantinham seus fortes lá na costa africana. Então, estas pessoas eram colocadas em número de mais ou menos 600 dentro de navios e passavam até 60 dias nesta viagem. O calor era insuportável, o porão era escuro, sujo, a comida era escassa, a água era poluída. Era um ambiente propício ao surgimento de doenças e epidemias e cerca de 20% das pessoas que entravam nos navios morriam. Não chegavam ao seu destino. As pessoas que, porventura, conseguiam chegar ao destino ainda tinham que enfrentar a depressão, a tristeza de perceber que nunca mais retornaria para a sua terra natal. No Brasil, eles eram separados por tarefas. Então, os escravizados de ganho eram escravizados que viviam de pequenos comércios dentro das cidades, nas áreas urbanas. Então, ele recebia salário? Não. O pagamento, grande parte dele, 99%, era remetido ao senhor dele. Então, aquelas pessoas que faziam um tipo de comércio, as pessoas que vendiam quitutes, principalmente comidas nos centros urbanos, quase todo o pagamento era revestido ao senhor, ao dono desse escravizado. Existia a possibilidade, sim, apesar de pequena, mas nunca extinta, de esse escravizado conseguir juntar ao longo dos anos dinheiro suficiente que porventura ele escondesse, que porventura ele recebesse, não passasse por seu senhor e comprasse a sua liberdade. O escravo do eito é o escravo das lavouras, o escravizado das lavouras, melhor dizendo. Ele vivia nos engenhos da cana-de-açúcar, tinham que viver nas minas, onde os castigos físicos eram mais comuns, eram aqueles escravizados que sofriam mais, principalmente fisicamente. Existiam ainda os escravizados domésticos, que trabalhavam dentro da casa dos senhores, eles eram considerados mais dóceis, entre aspas, pelo seu senhor e eram levados, principalmente as mulheres, para trabalhar na cozinha, ou trabalhar como ama de leite, ou trabalhar como babá. Existia ainda o boçal e o ladino. Eram escravizados recém-chegados ao Brasil, que não tinham nenhum conhecimento da língua, não eram adaptados ao sistema e não tinham nenhum ou muito pouco entendimento do que estava acontecendo. A resistência, nós temos que pensar que a escravização ocorreu, mas que ainda existia resistência. O escravizado não aceitava de cabeça baixa, mesmo que a sua condição mais comum era de ser castigado pelo seu senhor, não aceitavam este sistema de peito aberto. Ele oferecia resistência. Que tipo de resistência? Fugas, boicotes, assassinato dos senhores, negociação e violência contra si mesmo. A fuga era o mais comum. Os escravizados se reuniam e fugiam. Fugiam da casa dos senhores e adentravam nas matas. Eles ficavam em quilombos. O mais famoso deles, vocês podem pesquisar e depois, Quilombo dos Palmares. Perguntem aos seus professores. É o mais famoso refúgio de ex-escravizados que ocorreu no Brasil, lá no Nordeste, nas Alagoas. O principal líder era Zumbi e a sua esposa Dandara era a sua companheira, a melhor capoeirista deste acampamento, deste quilombo. Ambos foram assassinados. A própria Dandara, ela até se recusou a ser escravizada novamente e voltou, tentou e conseguiu cometer suicídio, que é um tipo de resistência. Boicote nos engenhos. Eles também botavam fogo na produção. A negociação e o suicídio. Eles tentavam comprar a sua liberdade. Se não conseguisse, existia o suicídio. Suicídio era resistência? Era
porque o dono daquele escravizado que investiu em comprá-lo teria o prejuízo. Então, senhores, senhoras, meus queridos alunos aí que estão estudando essa matéria no segundo ano do ensino médio, a escravização, ela ocorreu. Ainda existem vários fatores a serem debatidos. Pergunte ao seu professor, mande pergunta aqui para a gente, que a gente vai responder a todos. Muito obrigado, até a próxima aula.